Bom dia, bom sábado. Obrigado porque você está conosco aqui nesta manhã de sábado. Nós estamos dando continuidade a uma série chamada Humanamente. A ideia nesta série é tratarmos sobre as nossas humanidades, sobre quem nós somos, sobre como nos comportamos, sobre o que pensamos, quais são as nossas lutas, os nossos desafios. É escancarar de fato a nossa humanidade. A Bíblia tem inúmeros exemplos, relatos. A Bíblia é um livro transparente. E ela coloca diante de nós a realidade humana nua e crua. Mas é difícil encontrar um texto que melhor se adeque àquilo que nós nos propomos. Quando eu e o pastor Andrei consideramos falar sobre esta série, há muita coisa que naturalmente poderia ser tratada. Mas nos últimos 10 dias, mais precisamente, eu mergulhei dentro de uma história que para mim retrata a nossa real humanidade. Eu creio que as histórias da Bíblia, de alguma maneira, funcionam como arquétipos, esqueletos de quem nós somos. De tal forma que quando nos deparamos com as histórias da Bíblia, não são as histórias de Abraão, de Isaac ou Jacó. São as nossas histórias. E de alguma maneira, a experiência que eles viveram ali ressoa em nossa experiência. Eu procuro sempre enxergar a Bíblia dentro dessa ótica. E eu sou uma pessoa apaixonada pelo texto. Encontrei algumas coisas aqui, alguns insights, que eu achei muito legal. Eu não sei se você vai achar tão legal quanto eu achei, mas eu espero que você também ache. Porque é extraordinário aquilo que a gente pode aprender com estes insights que a Bíblia coloca diante de nós. O texto, ele pode ser entendido por qualquer pessoa. Uma criança, o meu filho de 4 anos, tem condições de entender e de reproduzir. Mas nas entrelinhas, a gente encontra algumas ideias, alguns insights, algumas perspectivas que às vezes fogem de uma leitura mais descuidada. Eu quero tentar transparecer para vocês toda a beleza que encontrei no texto, embora seja uma realidade difícil, aquela que nós encontramos aqui, e vou tentar fazer isso não somente hoje. É tanta coisa boa, tanta coisa especial, que eu precisei dividir essa mensagem, essa nossa conversa, em mais de um capítulo. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Mas antes de lermos o texto, eu preciso compartilhar contigo um estudo que li essa semana e que respondeu muito das minhas dúvidas. Eu comentei com um grupo de jovens na semana passada que eu estava na busca por entender como que o pecado afetou a nossa genética e como que isso vai sendo transmitido às gerações seguintes. Com base nesse estudo, um estudo científico, acadêmico, publicado numa importante revista científica nos Estados Unidos, em 2016, eu acho que eu estou caminhando para tentar encontrar uma provável conclusão. Ok? São apenas hipóteses, não é uma teoria. Mas esse estudo ao qual eu me refiro é um estudo da doutora Raquel Yehuda. Ela é uma neurocientista de uma importante instituição nos Estados Unidos e ela dedicou várias décadas da sua vida a estudar o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. A doutora Raquel, ela cresceu em uma comunidade nos Estados Unidos repleta de judeus. A doutora Raquel também é judia, filha de pais israelenses, o seu pai inclusive é rabino. E convivendo com essa comunidade em Cleveland, ela percebeu que os filhos dessas pessoas que sobreviveram ao Holocausto, os filhos eles eram emocionalmente vulneráveis. Eles tinham uma tendência maior a desenvolver algumas patologias emocionais, perfeito? Então, enquanto ela estudou durante décadas esse grupo de pessoas, e ela constatou que nós temos um gene ligado ao estresse. Ela percebeu que, quando uma pessoa é submetida a um trauma,
seja ele qual for, no caso dos judeus, o Holocausto, quando a pessoa é submetida a este trauma, ocorrem mudanças epigenéticas no gene desta pessoa. Ela transmite essas mudanças para gerações seguintes. Ela não transmite o trauma em si, mas transmite essas mudanças, e essas mudanças, elas desorganizam o organismo da pessoa, o seu comportamento, as suas crenças, os seus valores, a sua cosmovisão. Perfeito? Então veja, mudanças epigenéticas causadas pela exposição a um trauma são transmitidas às gerações seguintes, aos filhos nascidos após o evento. E ela constatou que os filhos que recebiam esses genes, eles tinham mais propensões a desenvolver TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e depressão. Mas ela também constatou, nestas pesquisas, que os filhos que recebem então estes genes modificados podem desenvolver duas respostas. Ou uma resposta de vulnerabilidade, ou uma resposta de resiliência. Qual é a relação disso com o nosso estudo com a Bíblia? Gênesis 3, nós conhecemos. A humanidade viveu a sua ruptura traumática. O primeiro grande trauma da humanidade foi a entrada do pecado na experiência de Adão e Eva. Eles começam agora, eles são influenciados, eles são reféns, eles são contagiados por algumas emoções, por alguns sentimentos. O medo, a vergonha, a culpa, a frustração de não ter conseguido atingir o ideal de Deus. Deus pediu para não comer do fruto, nós comemos, nós não alcançamos o ideal, o padrão de Deus para nós. Eles também passam pelo trauma de serem expulsos do jardim. Estavam ali e agora fora do jardim, a realidade é completamente diferente. A realidade é outra, é única, e eles não estão preparados para viver aquela nova realidade. Eles precisam buscar algum tipo de resistência para que essa resistência então possa se sobrepor às suas vulnerabilidades que agora são reais em virtude do pecado, da entrada do pecado. Adão e Eva agora têm 2 filhos. Então eles têm este trauma, há um gene, este gene é modificado e eles transmitem aos seus filhos. Caim, o mais velho, Abel, o mais novo. Como é que Abel e Caim vão lidar? Como é que Abel e Caim vão responder? Como é que estes 2 irmãos serão influenciados e que respostas eles vão dar para os traumas que os seus pais legaram a eles? É o que nós vamos tentar entender aqui em Gênesis capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, você já deve ter aberto. Capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: tá bom até aqui. Eu sei que no nosso imaginário religioso, adventista, cristão, a gente aprendeu a olhar Caim como diabólico e Abel como herói. Antes de entrarmos no texto, eu preciso que você tire essa ideia da sua cabeça. Que você olhe tanto para Caim quanto para Abel como seres humanos. Eu sou o irmão mais velho. Caim era o irmão mais velho. Eu consegui entender algumas coisas essa semana e começou a ressoar na minha própria experiência. Quando eu entendi essa ideia da transmissão do gene modificado por um trauma,
consegui também, inclusive, entender o meu próprio filho. Alguns comportamentos que ele tem, algumas respostas que ele dá. Comecei a entender que muito disso também é culpa, não minha, mas do que vivi. Então eu quero que você tire a ideia de classificá-los como vilões ou heróis e olhe para ambos, Caim e Abel, como seres humanos, ok? E o texto vai apresentar para nós esta primeira ideia. Adão teve relações com a sua mulher e eles tiveram um filho, Caim. E a Eva, ela vai dizer, adquiri um varão, um homem, com auxílio do Senhor. Quando Moisés escreve o texto bíblico, ele não se detém a explicar, a detalhar, a dizer o porquê aconteceu, o porquê disseram. Moisés simplesmente descreve, ou melhor, ele cita, ele escreve. Cabe a você e a mim, aos estudiosos, tentar entender o porquê disseram e o porquê aconteceu. Esse aqui é um caso. Em Gênesis, nós temos questões da mão fechada e questões da mão aberta. Como assim? Questões da mão fechada são questões que todos nós concordamos. Ou seja, todos nós concordamos que assassinar o irmão é errado. Perfeito, mão fechada. Mas há questões da mão aberta, em que podemos discutir e discursar a respeito disso, encontrar mais de uma interpretação. E os estudiosos entenderam que esta fala de Eva, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, retrata mais de uma ideia. Primeira ideia, primeira interpretação. Eva estava impressionada com aquela experiência. Ela se vê agora grávida. É uma experiência nova para ela. Incomum, a barriga começa a crescer, ela começa a sentir enjoo, desconforto. É uma experiência nova para ela. Além disso, quando ela tem o seu filho, um filho homem, então ela pensa, eu sou parceira de Deus na criação. Deus criou, formou o primeiro homem. Eu formei o segundo, Caim. Então Eva fica impressionada. Essa é a primeira ideia. A segunda interpretação que os estudiosos trazem é que Eva teria ficado aliviada, porque ela se via como responsável pela entrada do pecado. Por meio dela, o pecado chegou ao seu marido e através deles a toda a humanidade. Mas ela entendeu também, pela promessa de Deus, que por meio dela viria a solução. Então do útero nascem pecadores, do útero nascerá a solução. Mas ela não sabe em que momento este descendente virá. Imediatamente ela pensa que virá através dela. Então quando Caim nasce, é um descendente, ela pensa assim, esse é o descendente prometido. Este é o Senhor. Tanto é que na construção do hebraico, o texto vai dizer assim, adquiri um varão, o Senhor. Então na cabeça de Eva, ela entendia que provavelmente aquele filho, Caim, o seu filho mais velho, era Jesus, era o Senhor, era o descendente prometido que resolveria o problema que ela causou. Nós sabemos que essa história não vingou, não deu certo. Mas há uma terceira interpretação, e eu vou me valer muito mais dela do que das outras. Porque o foco aqui não é tanto em Eva, mas é em Caim. A história é a história de Caim. Isso, eu faço essa afirmação com base no verbo adquirir. Adquirir, o verbo adquirir, é o significado hebraico do nome Caim. E é um significado ambíguo, porque pode ser tanto a coisa adquirida, quanto o processo de adquirir. Então, a minha tese com vocês hoje é esta. Os nomes de Caim e Abel apontam para a personalidade de cada um, bem como a resposta que cada um deu ao trauma legado pelos seus pais. Os nomes de Caim e Abel reúnem sementes que tratam sobre a sua personalidade, escolha de profissões, experiências de vida, respostas aos desafios. Há uma modificação passada a eles. E a partir dessa modificação, eles enxergam o mundo com aquelas lentes. A gente também precisará entender
ao analisar Caim e Abel, vamos ter que olhar com lentes dos traumas que eles enfrentaram, de como eles cresceram e se desenvolveram nesse ambiente. Vamos lá. Versículo 2 diz: depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Qual é o significado do nome de Caim? Adquirir. Então Caim, nesse processo de adquirir ou da coisa adquirida, o Caim, ele está mais ligado à condição terrena. O Caim, ele acumula posses. O Caim, ele se vale da possessão de terras. O Caim se torna um homem dos negócios. Veja, aqui eu não estou entrando no mérito da personalidade ser boa ou ruim. Eu não concordo que existe personalidade boa e ruim. Personalidade é personalidade. Caráter é outra coisa. Ok? Se você tem a personalidade como a de Caim, não há nenhum problema nisso. Não olhem como heróis e vilões. Olhem como seres humanos. Então, dada a sua personalidade, o Caim escolhe para si a profissão de agricultor. Por quê? A terra, ela é permanente. A terra é estacionária. A terra, então, para Caim, exige esforço, exige empenho, exige trabalho. É como se Caim olhasse para a situação e dissesse: ok, é pelo suor do rosto que nós vamos conseguir o nosso pão? Ok, é pelo trabalho, é pelo esforço? Então tá bom, então é isso que eu vou oferecer a Deus. Essa é a resposta de Caim ao trauma que os pais viveram e que foi legado a ele. Então ele escolhe esta profissão, uma profissão mais ligada à terra. Abel é diferente. O nome de Abel, acho que eu vou cair aqui. O nome de Abel significa vaidade. A palavra revel, do hebraico, é a mesma palavra que aparece lá em Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, para o Abel, as coisas são transitórias, efêmeras, vazias. Então, o Abel, ele não se vê como esse cara materialista. Ele se vê como uma pessoa espiritual. Tanto é que a profissão que o Abel escolhe para si é a profissão de pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas tem mais tempo para trabalhar em cima da sua espiritualidade. O agricultor, ele precisa gastar muito tempo com a terra, porque a terra é dura, a terra está amaldiçoada, então ele gasta mais tempo com a terra, ele passa boa parte do seu tempo, do seu dia, cuidando das coisas da terra. Mas o Abel, como ele não quer a resposta dele é: olha, os nossos pais buscaram o material, buscaram o físico, e olha onde nós estamos, então eu não quero mais estar ligado a isso. Então ele se torna pastor de ovelhas. Moisés, Jacó, Abraão, Isaac, todos eles foram pastores de ovelhas porque eles queriam se ligar mais às questões espirituais. A interpretação rabínica vai dizer que o Caim, ele tinha uma personalidade potencialista, ou seja, ele se vangloriava de encontrar as melhores oportunidades para ele. E ele sempre buscava aquilo que estava de acordo com a grandeza dele. Essa mentalidade tem um aspecto positivo, como eu acabei de citar, mas também tem um aspecto negativo, porque essa mentalidade crê que tudo deve servir você, tudo deve servir a pessoa. Essa mentalidade de Caim. Mas o Abel não. O Abel tem essa mentalidade de aversão ao material, aversão ao secular, aversão às coisas mundanas. Ele é mais espiritualista. Ele não se liga a nada. Mas se porventura ele encontrar alguma causa, aí ele se liga. Mas como ele não gosta de se ligar a nada, então ele fica na dele. O Abel é muito mais religioso. O John Steinbeck, no seu livro A Leste do Éden, ele vai dizer assim: a gente tem o livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio não é pleno. Como assim? Quando a gente toma uma decisão, principalmente em relação à profissão, o livro não é sobre Abel e Caim, é um livro de ficção, mas ele traz a história de Abel e Caim. Quando a gente toma uma decisão,
A gente não exerce plenamente o nosso livre-arbítrio porque nós somos precedidos por ideias, por convicções que trouxeram a nós. O Caim, ele é um fruto da sua própria família. Porque o Caim é filho de Adão. O Adão é o quê? Agricultor. E o Caim se torna agricultor. O Abel, talvez nesse ponto a gente consiga trazer uma vantagem de Abel em relação a Caim. Nesse ponto, o Abel, ele rompe com o círculo familiar, a sequência familiar. Ele se torna pastor de ovelhas. Nesse ponto ele consegue romper. O John Steinbeck vai dizer isso. Caim e Abel. Duas mentalidades completamente diferentes. Minha pergunta: qual deles estava correto? Caim ou Abel? Qual deles estava correto? Caim ou Abel? Vocês estão comigo? Sim? Qual deles estava correto? Caim ou Abel? O Caim é muito espiritual, religioso, vem para a igreja, não escuta a música do mundo, come vegetariano. Já o Caim não, o Caim vive a vida dele, sem estar preocupado com essa relação entre secular e profano. O Caim é mais leve, ama mais as pessoas, inclusive porque não persegue ninguém, não critica ninguém. Quem está mais correto aqui? Caim ou Abel? Nem o Caim, nem o Abel. Porque o Caim é excessivamente materialista. E o Abel é excessivamente espiritualista. Nenhum nem outro, herói ou vilão. São extremistas. Extremistas. Há um autor que vai dizer que Caim e Abel, na verdade, são arquétipos da nossa sociedade. Eu não vou tratar aqui sobre secular e profano, essa coisa que nós já conversamos em outros momentos. Não é esse o ponto. Mas quero falar aqui, se o Caim e o Abel são arquétipos de nossa sociedade, preciso mencionar que vivemos em uma sociedade polarizada. Uma sociedade caracterizada pelos extremos. E acreditem ou não, até os próprios cristãos escolheram o seu lado nessa sociedade polarizada. A sociedade em que vivemos, queridos, não pode continuar sua existência através do extremismo, porque a humanidade não pode suportar viver polarizada. O extremismo não constrói civilização. O extremismo a enterra, vítima de um câncer na sociedade chamado de polarização. O rabino Abraham Heschel, no seu livro O Shabá, ele vai construir uma ilustração com base em uma citação do Talmud. A ilustração é a seguinte: o rabino estava com o seu discípulo, e o discípulo pergunta: Rabino, deste lado há o fogo, e deste lado há a neve, por qual caminho eu devo andar? Então o rabino responde: ande pelo caminho do meio. Porque o extremismo mata, mas o equilíbrio vivifica. Eu andava pelas ruas aqui de São Paulo e encontrei uma igreja que tinha uma placa, uma inscrição. Ela dizia assim: primeira igreja tararã, conservadora de São Paulo. Quando a gente olha aquilo, uma placa como essa, talvez a pessoa que colocou a placa pensa: eu só quero ter comigo aqui um tipo de pessoa conservadora. E quando nós, como cristãos, levantamos bandeiras, a gente exclui completamente outras pessoas que não fazem parte dessa bandeira. Quando a gente se autodenomina de um grupo, a gente exclui todo mundo que não faz parte deste grupo. Mas o maior legado de Jesus foi construir pontes dentro de um mundo que vivia polarizado, judeus e gentios. E Paulo vai dizer em Efésios 2,14 que Jesus quebrou o muro de separação. Porque não deveria mais haver nem homem, nem mulher, nem judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, porque todos são um em Cristo Jesus.
A sociedade polarizada em que vivemos, ela caminha para a sua própria destruição. E a maior contribuição que eu e você, como cristãos, damos à sociedade é a construção de pontes em todas as esferas sociais e ideológicas. Sabedoria consiste em encontrar o equilíbrio entre os dois extremos e não se entregar completamente e às vezes cegamente a uma ideia, a uma opinião, a uma ideologia. Caim e Abel, arquétipos de nossa sociedade. Versículo 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Pergunta. Melhor, antes da pergunta. Imaginem a cena. Caim e Abel chegam à igreja. Eles chegam à presença de Deus. Caim e Abel são diferentes. Suas personalidades são diferentes. Cada personalidade determinou um caminho de vida para eles. E eles escolheram profissões diferentes. As duas são boas. As duas têm vantagens e desvantagens. O Caim e o Abel têm o seu próprio salário. E o Caim e o Abel vêm à igreja com o seu próprio salário, com a sua própria oferta e entregam a presença de Deus. Mas Deus não aceita a oferta de um e aceita a oferta do outro. Por quê? Se você viesse à igreja e trouxesse a sua oferta, fruto do seu trabalho, e eu da mesma forma viesse à igreja, trouxesse a minha oferta, fruto do meu trabalho, a minha oferta é melhor que a sua? A oferta sua é melhor que a minha? Então por que Deus aceitou, o texto diz, olhou com atenção para Abel e não olhou com atenção para Caim? Por quê? Aí a gente precisa considerar algumas coisas que o texto, algumas pistas que o texto já nos deu. Primeira pista. Quem foi o primeiro a oferecer uma oferta? Caim ou Abel? Caim ou Abel? O texto mostra. Quem foi o primeiro a oferecer uma oferta? Caim ou Abel? Caim. O Abel ofereceu depois. Alguns, inclusive alguns rabinos, vão dizer que Abel copiou Caim. Eu sei que para alguns talvez isso soa estranho, né? Porque a gente sempre vê o Abel como herói, como maravilhoso da história, e o Caim como diabólico. Olhe para eles como seres humanos. Como seres humanos. Então o Caim é o primeiro a entregar a oferta. Mas o Caim não é tão espiritual quanto o Abel. O Abel é mais ligado às questões espirituais. Então espera-se que o Abel entregue uma oferta, não Caim. Ok, mas qual é a profissão do Caim? Agricultor. O Caim lida com o quê? Com a terra que foi amaldiçoada. Então o Caim precisa de um envolvimento maior de Deus junto à terra. Eu preciso que o Senhor me abençoe, porque assim, eu posso trabalhar, eu posso me esforçar, mas se o Senhor não der o crescimento, se o Senhor não fizer chover, eu não tenho condições de ter o meu sustento da terra. Então eu preciso que o Senhor haja de forma mais intencional, de forma mais ativa, constante na terra. De tal forma que a oferta de Caim, ela é basicamente um imposto. Deus está muito triste comigo, mas se eu fizer isso, Ele voltará a ficar bem comigo. É um imposto, é uma taxa. A oferta de Caim é um imposto, para que ele possa subornar Deus, para que Deus o abençoe. Isso também fica evidente quando o texto diz, depois de certo tempo, Caim veio e entregou a sua oferta. Essa ideia, depois de certo tempo, pode remeter ao fato de que Caim talvez estivesse cansado fisicamente. Ele chegou a uma idade avançada e não tinha mais condições de lidar com a terra. Ou Caim se vê numa situação em que tudo que ele faz não é suficiente. Então ele precisa agora, depois de um certo tempo, depois de chegar a essa conclusão, que Deus possa agir e influenciar de alguma forma a terra para que a terra dê o seu sustento. Então Caim paga uma taxa. Ah, pastor, mas ninguém pensa assim.
Quem nunca associou estar sendo abençoado por Deus por estar fazendo tudo certo? Deus tem me abençoado. Louvado seja Deus por isso. Aí eu começo a pensar, poxa, mas eu ajudei, eu vou à igreja, faço isso. A gente começa a pensar isso de forma inconsciente. É muito natural. Deus começa a abençoar você e você começa a se perguntar, o que eu tenho feito de bom? Aí você começa a recapitular as coisas boas que você fez. Quem nunca se pegou pensando, se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Ora, ora, ora. Uma frase tão bonita, mas que não está na Bíblia. Faça a tua parte e eu te ajudarei. Quem nunca pediu oração a uma pessoa por acreditar que ela é mais espiritual e assim Deus vai atender de forma mais rápida? Pastor, o senhor que é mais espiritual que eu, dá para o senhor orar por mim, por um pedido que eu tenho? Quem sabe o senhor que é mais espiritual, Deus possa atender a minha oração através da sua. Quem nunca se perguntou se a demora na bênção é porque não orou o suficiente? Deus não está me respondendo. Estou orando há bastante tempo, já sei, eu vou jejuar. Vou jejuar e Deus vai responder a minha oração. Estou jejuando para conseguir uma resposta de Deus. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com as nossas orações. Tem a ver com o motivo pelo qual buscamos a Deus. Deus não olhou para a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não era para Deus, era para Caim e para suas necessidades. Mas olhou para a oferta de Abel. Por quê? Eu acabei de mencionar para vocês que Moisés ele não descreve o porquê das coisas, somente cita. Mas quando a gente chega na oferta de Abel, ele descreve, opa, se ele não tem o costume de fazer isso, mas agora ele fez, então tem um ponto aqui. Ele cita a oferta de Caim, fruto da terra, só cita. Ele não qualifica, ele não diz que é mal, não diz que é má, não diz que é boa, não diz nada. Todo mundo que está lendo já sabe que está errado. Todo mundo que conhece a oferta de Caim já sabe que está errado. Mas Moisés, ele tem uma característica de Jesus. Ele não tripudia sobre a cana trilhada e ele não apaga o pavio que fumega. Já sei que está errado, não preciso descrever. Mas ele descreve a oferta de Abel. Ele diz, Abel, ele entregou das primícias, da gordura deste. É como entender da seguinte forma, eu sou professor, tenho 2 alunos, o Pedro e o João. O Pedro, fale-me sobre o Pedro. Ora, o Pedro, ele é bom aluno, tira boas notas, chega sempre no horário, não faz bagunça, senta na frente. E o João? O João sempre chega no horário. Ou seja, eu não falei mal do João, mas eu apenas não mencionei as qualidades, as características do João, porque não tem. Mas eu aprimoro, enfatizo. Pedro, Deus olhou para a oferta de Abel, pois a oferta de Abel era um presente para Deus. Foi pensada, foi planejada, foi intencional. Era um presente. Enquanto Caim ofereceu um pagamento, Abel ofereceu um presente, e eu tenho certeza que você já compreendeu que eu não estou falando sobre dinheiro. Estou falando sobre amor. Porque a oferta de Caim, quase nunca damos em dinheiro. Mas geralmente o fazemos nas nossas orações e no nosso processo de obedecer a Deus. O amor de Deus não se conquista, se responde, pois não se pode comprar o que só se pode receber. Nós temos a tendência de, quando olhamos para Abel e Caim, a gente foca na oferta. Ou seja, os nossos olhos estão nas mãos. O que as mãos oferecem? Pode oferecer cabrito ou pode oferecer fruto? Não, não pode oferecer fruto. Tem que oferecer cabrito. Caim errou, por quê? Porque ele ofereceu fruto.
Ele ofereceu de acordo com a vontade dele. A gente está concentrado onde? Na oferta. E pode ser que a gente diga assim, bom, então eu vou oferecer agora de acordo com a vontade de Deus para que Deus me abençoe. Ou seja, eu sou Caim, eu ajo como Caim, achando que eu sou como Abel. Precisamos tirar essa ideia de olhar para as mãos, porque Deus olhou para o coração. Não qualificam as ofertas aqui, mas as intenções é que foram retratadas, de tal maneira que a adoração não é o que fazemos aqui, mas é o que somos aqui, em nosso coração. E aí recai a pergunta sobre nós. O meu coração está mais ligado ao de Abel ou ao de Caim? Não há nenhum problema em termos a personalidade de Caim. Está tudo certo. Nenhum problema em termos a profissão de Caim. Está tudo certo. Mas quando se trata de coração, a Bíblia, em pelo menos 3 textos, faz um chamado a termos o coração de Abel. Um coração que não barganha. Isso é justificação pela fé. Chegando ao final, diz o texto, Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Essa expressão no texto bíblico é uma expressão que remete à raiva e à depressão. O irritado aqui, no hebraico, é raiva. Ele ficou com raiva. E a raiva no hebraico, ela é acesa por uma faísca. A faísca acende e reacende alguns dos nossos traumas. A cara fechada ou cara transtornada, como está em algumas Bíblias, é depressão. Caim ficou deprimido. O que começou como uma experiência espiritual desagou em uma experiência emocional. Nós sabemos, e muitos de nós sofremos com isso. A igreja tem o potencial de, no afã de ser espiritual, acabar mexendo no nosso emocional. Algumas pessoas, no afã de espiritualizar comportamentos, ideias, compreensões, acabam mexendo no nosso emocional. O que começou para Caim como uma experiência espiritual, desagou em algo emocional e reacendeu aquele trauma que foi legado pelos seus pais a ele. Tudo por causa de um elemento chamado comparação. É como se ele dissesse, peraí, Senhor, fui eu quem trouxe a oferta. Fui eu quem trouxe primeiro a oferta. Sou eu quem me esforço o tempo todo. Sou eu quem faço por onde. Olha para o Abel. O Abel passa o dia inteiro cuidando das ovelhas. Ele não se esforça, ele não faz por onde, ele não faz a parte dele. E aí de repente a gente traz uma oferta e o Senhor olha para a oferta dele, não olha para a minha. Quem nunca sentiu uma pontinha de inveja quando alguém foi abençoado exatamente naquilo que você gostaria? Quem nunca questionou a Deus por achar que Ele estava sendo mais generoso com outros e não com você? Quem nunca desejou, lá no fundo, que tal pessoa tropeçasse para que ela conseguisse finalmente dar valor à vida, dar valor a algumas coisas? Quem nunca sentiu uma pontinha de satisfação quando a vida cobrou de alguém que você reiteradas vezes já havia alertado? A história de Caim e Abel clama diante de nós a verdade de que nós somos humanamente vulneráveis. Vulneráveis às nossas fraquezas, vulneráveis ao nosso pecado, vulneráveis em relação a Deus, vulneráveis em relação ao próximo. E essa vulnerabilidade em torno do próximo se traduz como rivalidade, que se não for conduzida, gerida e domada, como Deus vai ensinar Caim,
Essa rivalidade pode gerar raiva e depressão em um, morte em outro. A vulnerabilidade de Caim se reacendeu com essa experiência. Estava ali guardada, mas aquela situação com seu irmão reacendeu algo lá atrás, que os seus pais legaram a ele. A vulnerabilidade de Caim reacendeu e transformou isso em raiva e depressão. Agora notem, o problema nesse aspecto todo aqui não foi o fato de Deus não aceitar a oferta de Caim, não olhar com atenção para a oferta de Caim. O culpado é minha mãe, a culpada é minha mãe, o culpado é meu pai, o culpado é o meu colega, o culpado é o pastor, o culpado é o irmão da igreja, o culpado é a pessoa que está sempre atazanando a minha vida. Não! O culpado não é o outro, não são as pessoas. O problema foi que Caim se enxergou através de um espelho deformado da comparação. E quando ele se coloca diante de Abel, ele se vê em uma perspectiva distorcida, de tal forma que ele não consegue olhar para a essência de quem ele é. Ele precisa sempre se pautar, sempre se olhar a partir do outro, de uma perspectiva distorcida, porque o outro não diz a respeito de quem eu sou. O outro é o outro, segue a vida do outro, faz as coisas do outro, mas eu sou eu. Essa história quem está escrevendo é Caim, não é Deus. Essa história aqui não é uma história de favoritos. Deus não favoritou Caim ou Abel. O ponto aqui é que Caim fez algo que não era o melhor, e Deus agora vai ensiná-lo, a gente vai ver isso depois. Mas aqui é a história que Caim está escrevendo. Uma história distorcida, onde ele se vê em comparação e perda. Ele se compara ao outro e ele acha que ele está perdendo. Mas espera aí, Caim, o Abel te copiou. Ele talvez não desse ofertas, porque para ele Deus está sempre presente. Então ele imaginava, bom, eu não vou dar alguma coisa física para Deus. Aí então ele vê o Caim, seu irmão, fazendo isso. Pensa assim, poxa, talvez seja interessante isso. Talvez seja interessante dar alguma coisa física para adorar a Deus. Vou fazer também. Mas agora o Caim, o Abel, que tem uma outra intenção no coração, ele dá o seu rebanho, ele dá o seu animal. Caim, copie ele. Se ele copiou você, você também pode copiá-lo. Você não está perdendo com isso, Caim. Não se compare de forma negativa. Porque quando você tem a sua oferta rejeitada, quando você vê o seu irmão tendo a sua oferta aceita, ou sendo abençoado, perpassa em você um sentimento de indignidade, de inferioridade, de insuficiência. A raiva e a depressão de Caim foram construídas por um sentimento de insuficiência. Ele olhava para Abel e se sentia menos que ele, inferior a ele. E ele construiu uma própria arapuca, uma armadilha, a armadilha da comparação, em que agora ele se vê irritado e deprimido. Mas é nesse exato momento, versículo 6, que Deus se aproxima. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A primeira vez que aparece raiva na Bíblia é aqui. E a primeira vez que aparece uma pessoa com depressão na história é aqui. E Deus, como um perfeito terapeuta, chega a Caim e começa a conversar com ele. Sem julgamentos, sem respostas prontas, sem clichês, sem crítica, sem minimizar a dor, sem religiosizar, se é que existe essa palavra. Ele chama Caim para conversar. Vem cá, Caim, me fala sobre os seus sentimentos, me fala o que você está sentindo, vamos conversar sobre isso, vamos sentar aqui, vamos dialogar. A primeira sessão de terapia da história nos ensina que a cura não começa com essas respostas prontas,
mas com a disposição de sentar, ouvir e perguntar: o que está acontecendo com você? Essa é uma lição que ecoa através dos milênios, lembrando-nos que mesmo em nossos momentos mais escuros, nunca estamos sozinhos em nossa jornada emocional. Deus, o primeiro terapeuta, nos mostra que o caminho para a restauração passa pela validação dos nossos sentimentos e pelo convite a uma conversa honesta sobre a nossa condição humana. O que de fato Deus estava dizendo para Caim nessas palavras? O que Deus queria ensinar nessa sessão de terapia com Caim? Você precisará vir na semana que vem para descobrir o que Deus de fato disse para Caim. Por hora, eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado pela tua sensibilidade em reconhecer em assassinos como nós a confusão que fazemos com os nossos sentimentos. Obrigado pela tua disposição, mesmo sendo onisciente, de querer nos ouvir. E ainda sabendo quantas desculpas nós iremos dar. Obrigado porque o Senhor se achegou a nós de uma forma que nós não conseguimos compreender. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso amigo e o nosso acolhedor. Que esse sentimento de insuficiência, de indignidade, de inferioridade possam ser colocados diante da tua completude, para que recebamos do Senhor, de Cristo Jesus, a paz que excede todo entendimento. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim e disse que tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Cante junto. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. O amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar, cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade
Você pode cantar isso? Você viu? Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, o engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em Senhor Deus, há um medo que ninguém pode ver, só o Senhor. Certamente Caim estava com medo ali. Talvez ele não conseguisse identificar como tal, mas o Senhor viu a fragilidade e as vulnerabilidades que ele carregava. Ele não teve culpa do que aconteceu com os seus pais, e ele poderia tomar uma decisão diferente, mas naquele momento o Senhor viu o que ninguém viu, e o Senhor tratou dele como ninguém poderia tratá-lo, sendo quem nós somos, reunindo o que nós reunimos internamente. O Senhor ainda assim se achega diante de nós, e muito obrigado por isso. Que essa certeza possa transmitir um sentimento de coragem, para que a gente possa se achegar ao Senhor em todos os momentos, não importa a condição em que estamos. Pedimos em nome de Jesus, amém. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, o engano